Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para fazer a seguinte afirmação: o problema do Brasil não é a corrupção dos nossos políticos. Uma frase um tanto quanto estranha, né? Mas essa frase é baseada num dos 3 capítulos desse livro, A Elite do Atraso, que o Gessé Souza denomina de a corrupção dos tolos e a corrupção verdadeira. Então, ou seja, ele dedica esse capítulo a dizer essa frase que eu afirmei para vocês, que o problema do Brasil não está na corrupção dos nossos políticos. Né? Para fundamentar essa questão, que eu vou falar em termos gerais, e quem não quiser ler o livro, ou até ler uma outra obra que é do László Dalbor, que fala basicamente também sobre isso, eu vou deixar um artigo que é do Ricardo Lodi Ribeiro, que é um advogado que escreveu um artigo excelente sobre esse assunto, que está no site do Conjur Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá, gente. Tentar falar um pouco sobre por que o problema do Brasil não é a corrupção dos nossos políticos, mas uma corrupção que é lícita. Vamos pegar como exemplo toda a corrupção da política, onde envolveu política e envolveu a infraestrutura no Brasil, desde o ano de 1975 até 2015. Tá? A faculdade de Stanford, se eu não me engano, nos Estados Unidos, fez um trabalho para pesquisar quanto de corrupção no Brasil, corrupção política, envolvido na área de infraestrutura, gerou para os cofres públicos brasileiros. E se nós pegarmos de 1970 até 2015, gerou de 100 a 300 bilhões de reais de roubo dos nossos cofres, né? Então, gente, isso com valores atualizados já, tá? Então vamos pegar, de 1970 até 2015, nós temos 45 anos. Se nós pegarmos o valor máximo desse estudo, que é 300 bilhões, e dividirmos por 45, vai dar por ano 6,6 bilhões da corrupção de infraestrutura. Eu sei que tem outros tipos de corrupção, e nós estamos falando só desse, mas a infraestrutura é uma área gigantesca. Envolve estradas, construção de colégio, etc. Então guardem esse número, por ano 6,6 bilhões na corrupção de infraestrutura. Agora eu quero falar para vocês de não taxação dos ricos, ou seja, vamos pegar aqui, gente, a taxação sobre lucros e dividendos. No Brasil, desde 92, 95, eu não lembro o ano certinho, mas é por volta disso, nós não taxamos mais, não tem imposto sobre lucros e dividendos. O que é isso? Por exemplo, você tem um dinheiro lá, um bom dinheiro, e você vai investir em ação e gera um lucro para você. Esse lucro que é gerado para você, o governo não taxa, é zero. Desde 95, 92 não é taxado. Então, enquanto o trabalhador, a partir com essa defasagem do imposto de renda, que acho que é 24 mil por ano agora, é um absurdo, já começa a taxar o trabalhador, nós não criamos taxação sobre esses lucros e dividendos. Gente, tenha noção que é sobre o lucro. Nós não taxamos o lucro, o cara pega todo o dinheiro para ele. Então aqui, a Oxford Brasil fez um estudo e só no ano de 2015, se nós tivéssemos taxado 15%, só 15% dos lucros e dividendos, falando só disso, aqui no Brasil nós teríamos ganhado de imposto 43 bilhões. Então veja, pegamos aqui a corrupção feita de infraestrutura por ano, 6,6 bilhões. Pegamos a taxação, que nós não fazemos. Se nós tivéssemos criado uma taxação de 15% só sobre esse item, veja, só sobre lucros e dividendos, nós teríamos um valor bem maior do que toda a corrupção de infraestrutura. Isso que estamos falando só de lucros e dividendos. Tá? Veja, gente, e qual é o problema disso? Porque é um valor muito alto se comparado à corrupção dos políticos, né? E ainda nós nem começamos a falar de tudo que acontece. Por exemplo, eu poderia citar aqui para vocês sobre os impostos, sobre as grandes heranças. No Brasil, um cara morre e deixa uma fortuna para os seus familiares, é taxado em média 4% para o governo de imposto. O resto tudo vai para a família.
Aí você pega os países mais desenvolvidos, igual países da Europa, o próprio Estados Unidos, taxa de 25 a 40 ou 45%, se eu não estou enganado, dessas grandes heranças. Né? Aí vem as colocações, né? Johnny, eu tenho uma empresa e já tenho pago muito imposto, eu acho que não é justo as taxações, etc. Gente, a gente precisa criar pensar muito bem, porque hoje o miserável acha que é pobre, né? O pobre acha que é classe média e a classe média acha que é rico. Entendeu? Os caras têm uma ilusão que não tem como você... É de dar risada. Veja, quando eu estou falando de taxação de grandes heranças, de lucros e dividendos, eu não estou falando do cara que tem 3 carros, uma casa na cidade, uma casa na praia e um comércio. Esse cara, ele acha que ele é rico no Brasil. Entendeu? O cara que ganha 6, 7 mil, 10 mil reais por mês, o cara acha que é rico. Eu não estou falando de você. Essa colocação não é de você. Eu não quero que você pague mais impostos. Porque você não ganha... Você não é rico. Você ganha o suficiente para você ter uma vida digna. Eu acho que todos deveriam ganhar mais ou menos isso. Porque para simplesmente ter uma vida digna. Então veja, não é desse cara que eu tô falando, é de quem tem muita grana. Tá entendendo? Por exemplo, o Ciro Gomes, quando ele se candidatou a presidente, ele disse que queria taxar as grandes fortunas, etc. Mas só para você ter uma ideia, a taxação das grandes fortunas iria começar para quem tem mais de R$1 milhão. Então assim, ó, você morreu, deixou mais de R$1 milhão, esse R$1 milhão já iria para sua família normalmente. O restante, acima desse 1 milhão, que começaria a ser taxado. Você está entendendo? E isso já seria uma grande evolução para o nosso país, uma grande arrecadação de impostos para o nosso país. E nós não mexeríamos muito com o dinheiro da pessoa. Porque quem tem milhões, você tira um pouco, o cara não sente falta. Tá entendendo? Tá, Johnny? Mas por que você está falando disso? Por que é tão importante? Por que isso é pior que a corrupção dos políticos, se isso é lícito? Agora que vem a sacada, que você tem que entender. Como funciona, gente? É assim, no Brasil, o pobre que paga mais imposto. Então você pega os 10% mais pobres do Brasil, eles pagam, em média, 32% da sua renda vai para imposto. Desses 32%, 28% é imposto não direto, ou seja, são taxados indiretamente, enquanto você compra um arroz com feijão, você compra uma carne, então você vai pagando esses impostos. Quando você tem um pobre, 28% de taxação vai só sobre isso, sobre o consumo dele, entendeu? Então 1/3 da renda dele vai só para consumo, isso é um problema muito grande. Enquanto o rico, ele paga em média 21% da sua renda, os 10% mais ricos do Brasil, né? Eles pagam em média 21% da sua renda em tributos. Desse 21%, só 10% é de consumo. Entendeu? Então enquanto você pega os 10% mais ricos, paga em média 10% de consumo para imposto. E o mais pobre é 1/3 de consumo para imposto. Ou seja, o pobre ele tem 1/3 da sua renda que ele paga de imposto só por ele simplesmente estar comendo, você entendeu? Enquanto o rico é só 10%. Então, quem paga mais imposto no Brasil é o pobre. E o problema é assim, gente. Quando o governo não tem como pagar uma dívida, quando o governo não tem... Quando falta dinheiro, ele tem que criar títulos, né? Então, um cara vai lá e investe em títulos do Tesouro e compra lá que esse dinheiro vai para o governo poder investir, etc. E o governo tem que pagar juros sobre esse dinheiro que ele está emprestando, certo? Seja de pessoas que compram títulos, seja de banco, etc. Quando ele empresta dinheiro, ele tem que pagar juros. E o dinheiro do governo vem de onde? Vem dos nossos impostos. Então veja, quem paga menos impostos tem condições de emprestar dinheiro para o governo. E o governo pega esse dinheiro dele e paga o juro sobre esse dinheiro dele. Ora, o problema está na seguinte coisa. O governo está deixando de cobrar dele, deixando de pegar o dinheiro do rico
Então veja, o rico não paga imposto, empresta o seu dinheiro para o governo e o governo paga uns juros para ele, para o rico. E pega a maior quantidade de impostos de nós pobres. Ou seja, nosso dinheiro dos pobres está indo nessa máquina de corrupção que eu acabei de demonstrar para vocês a partir de um exemplo, que é da aplicação dessas compras de título ou dessas aplicações que se faz no mercado financeiro, etc. E quem está pagando a conta é a gente. Então veja, os ricos acabam não pagando impostos, arrecadam mais dinheiro, o governo não consegue pagar suas contas, pega o dinheiro emprestado desses ricos e nós que pagamos esses juros. Cara, isso ainda que nós nem entramos na área de citar juros abusivos que existem no Brasil, etc, etc. Isso aí é uma discussão muito longa. Mas o que eu quero demonstrar para vocês, a partir de um exemplo para ficar curto num vídeo e o mais didático possível, é essa discrepância que a maioria das pessoas estão achando, criou nos últimos anos um discurso de que o problema do Brasil é a corrupção, que é a política, etc. Não é, gente. Vamos parar de pensar assim. Você que pensa assim, eu vou fazer uma pergunta. Há algumas semanas aí, saiu a MP10. Ela possibilita a compra, possibilita que o Banco Central compre papéis derivativos. O que é Eu não vou entrar muito na discussão dos papéis derivativos, mas o papel derivativo é diferente de um ativo, tá? O papel derivativo é um papel podre, porque de forma muito geral, o papel derivativo, ele na maioria das vezes é tipo compra de dívidas que que o banco nunca mais vai receber, dívida de anos atrás. Por exemplo, quem estava com o nome sujo lá e já limpou o nome ainda tem uma dívida. Essa dívida ainda existe. Esses papéis derivativos podem ser dessas dívidas, entende? Então agora o Banco Central pode fazer a compra desses títulos derivativos. Ou seja, títulos ainda desde a crise de 2008 que o banco deixou de ganhar, quem vai comprar vai ser o Banco Central e quem vai pagar vai ser a gente. Cara, isso é de forma muito geral, tá? Se você gosta mesmo desse assunto e vai criticar o vídeo de alguma forma, pode colocar aí que eu faço um vídeo explicando certinho o que são papéis ativos, papéis derivativos e como isso influencia nessa conta e como que cada um de nós vai pagar, certo? Então, gente, cara, eu tomara que tenha sido um vídeo bem, de forma geral, dinâmica, para poder entender essa relação de que o problema do país não está simplesmente na política dos nossos políticos ou na corrupção dos nossos políticos, e sim em algo muito maior que nós não estamos percebendo e que, pior, é lícito. E quem está pagando a conta é a gente mesmo. Beleza? Então, por hoje é só e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Valeu!